dia que o Grupo Espírita Amor e Fé recebe a todos nesse domingo abençoado por Deus. Desculpa aí, não estou afônica, um pouquinho de tosse, isso torna a voz desagradável. E mais feliz ainda estou eu de retornar a essa casa abençoada, que nos fortalece, que nos pega no colo, que nos acaricia, que sabe de todas as nossas necessidades, sabe de todas as nossas qualidades, sabe também de todos os nossos defeitos a serem corrigidos. Então, é só agradecimento. Agradecimento a Deus por tudo que Ele nos proporciona. E quando a gente acha, já ouvi várias vezes essa frase: ai, Deus não me ouve, Deus não me escuta, Deus não está comigo. Está assim. Ele faz de várias formas. Ele pode não estar fisicamente, ele pode não falar, mas ele te coloca pessoas, te coloca situações que ele se faz presente. E essa casa é uma presença de Deus. Esses amigos queridos, é Ele se fazendo presente. Esse é o meu testemunho e o meu recado a vocês. Hoje a gente tem a grata satisfação e a felicidade, estou retornando com ele, que é um presente da casa, José Alberto Chamelé, nosso Zezinho, nosso Zé, como ele quiser ser chamado, né, Zé? E vai nos presentear com a palestra, com o ensino. Mas antes a gente queria fazer uma oração, porque eu acho que a oração é que nos aproxima, é que nos liga a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e a espiritualidade abençoada dessa casa. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal de todo mal. Pois que é teu reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim seja. Vamos fazer o sorteio, né, José? Assim. Número 18. Tem alguém aqui na nossa casa pela primeira vez? Está aqui pela primeira vez? Não? Porque a gente gosta de presenteá-los com o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não tiver, queira pegar, sintam-se à vontade, a casa é nossa mesmo, tá? Zé, a casa é tua, bem. Obrigado. Desculpa. Fique à vontade. Obrigado. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de mais uma vez ter esse privilégio de estudarmos juntos, de nos instruir acerca da nossa valorosa doutrina espírita, essa maravilha que Deus nos deu através da espiritualidade, através da codificação de Kardec. É um tema que nós vamos conversar hoje, é o pensamento é vida. Não pense que eu errei o título, não, porque todos conhecem o livro Pensamento e Vida. Logicamente, todos nós já estudamos o livro Pensamento e Vida, um livro de grande valia, maravilhoso. O livro Pensamento e Vida, de Emmanuel e X. Xavier, de 1958, que eles nos trazem toda a informação, toda a instrução acerca de como que o pensamento rege as nossas vidas.
desde o nosso pensamento arcaico, da nossa criação de espíritos de milhões de anos atrás, que vem nos fazendo uma base mental, uma base intelectual, para que nos dias de hoje sejam evidenciados, assim como os pensamentos e as nossas atitudes, a nossa vontade, a nossa intenção nos move hoje, dá a base hoje para que sejamos, para que da nossa personalidade, do nosso destino no futuro. Ou seja, mostra esse livro como que é a nossa mente, como que a mente espelha a nossa vida. É através desse estudo que Emmanuel e Chico Xavier fazem esse livro maravilhoso. Então nós vamos começar vendo então. O pensamento é vida, a mente é o espelho da vida. A nossa mente espelha aquilo que realmente somos, e aquilo que realmente somos está baseado naquilo que nós pensamos. Não esse pensamento básico do cotidiano, mas aquilo que realmente formamos, cimentamos dentro da nossa personalidade. E ele continua ainda no livro, então. O coração é a face do pensamento e o cérebro sempre é o centro das suas ondulações. Por que o coração está constando junto com o cérebro? O coração não pensa. Pelo contrário, o coração é a sede da nossa inteligência. Vou explicar. O coração é a sede da nossa inteligência, porque o cérebro é apenas o executor. O coração é a sede da inteligência, porque no coração que estão os sentimentos, que estão as nossas emoções, todas cimentadas, todas complementadas dentro dele. Ou seja, onde estão os nossos automatismos, tudo aquilo que nós já vivemos, todas as experiências que nós passamos, que nós aprendemos, todas as emoções e sentimentos que passamos durante essas inúmeras encarnações se encontram no coração. O coração, então, ele que é a sede da inteligência, ele que é inteligente. O cérebro é apenas o executor daquilo que o coração sente. Ou seja, aquela velha chave espírita: cuide dos seus sentimentos, cuide dos seus pensamentos, porque eles se tornam palavras, eles se tornam atos, as atitudes, essas atitudes, essas ações se tornam hábitos. O hábito molda o nosso caráter dita a nossa personalidade e, consequentemente, o nosso destino. É isso realmente que Emmanuel, através de Chico Xavier, vem nos mostrar. O cérebro é o centro das ondulações e ele gera a força de pensamento que move. O cérebro, então, tem uma ação de execução, de movimento, de atitude, de decisão. Complementando, então, se o coração é a sede das nossas emoções, é a sede da inteligência, complementando, o sentimento inspira, o pensamento plasma, coloca em evidência, a palavra orienta e o ato realiza. Ou seja, o cérebro é um grande executor das nossas vontades que estão no coração. André Luiz, uma outra obra, nos diz que o pensamento é uma ação mentomagnética, é a radiação da mente espiritual, ou seja, é uma ação da mente que
magneticamente, através dessas ondas magnéticas, magneticamente expõe e provoca essa ação, essa mobilidade, essa movimentação. É o executor. Tá? A evolução do pensamento, então vamos ver como é que é a evolução do pensamento no universo. Bem, nós podemos saber, nós sabemos evidentemente que os astros, os sóis, as galáxias, todos os planetas, nenhum deles tem pensamento nenhum. Logicamente, o que há entre eles é apenas gravidade, é atração, assim como o reino mineral que existe no nosso planeta, entre eles apenas atração molecular, não existe nenhum tipo de pensamento. Mas o pensamento universal se baseia nesses elementos ainda rudimentares, embora intensos, mas rudimentares do universo. Essa força de atração representa uma vontade deles. É um indício, é um rudimento de pensamento. É daí onde começa realmente o pensamento, através dessas forças gravitacionais, por exemplo, força de atração entre as moléculas, entre os átomos, entre todos os compostos químicos, orgânicos e inorgânicos que existem. Existe a atração do Sol com a Terra, fazendo sua órbita, existe a atração com a Lua, provocando, por exemplo, parece. Isso é um tipo de vontade, isso é um tipo de pensamento rudimentar. E nós vemos, então, já nos seres vivos, a sensação dos vegetais. O vegetal tem a sensação geotrópica, é o geotropismo, que ele procura água embaixo da terra, vai aprofundando suas raízes em busca dos nutrientes, em busca da água, vai mudando o posicionamento das suas flores, das suas folhas, do seu caule, em direção ao sol necessário. É o entropismo, fototropismo. Isso é sensação. Tem muitas plantas que, dependendo da umidade, são inúmeras até, murcham, e aumentando a umidade florescem mais, ou seja, no período do dia, no período da época do ano, da estação do ano, se modificam. Isso é sensação. O pensamento evolui então como emoção nos animais. Os animais ditos irracionais, que não têm um pensamento contínuo, têm apenas um pensamento fracionado, ou seja, eles reagem conforme seus instintos, conforme suas necessidades de sobrevivência, de medo, de alimentação, de procriação, de produção. Isso é realmente instintivo. E, no fim, existe, na mais alta escala divina, existe a inteligência, que habita os espíritos, habita a todos nós, seres humanos, racionais, que temos como diferencial a inteligência. Podemos, através dessa inteligência, prever as coisas, projetar, prospectar, imaginar, fazer elucubrações, fazer investimentos na nossa vida, no que queremos, no que vamos fazer, através dessa inteligência que nós podemos programar o dia de amanhã, programar toda a nossa semana, programar tudo aquilo que nós queremos de melhor para nós e para aqueles que estão junto a nós. Dentro dessa filosofia, vamos entender, tentar ilustrar tudo isso como que é a nossa ignorância, a nossa sensação de que realmente sabemos alguma coisa, de que através do nosso orgulho podemos entender o universo e achar que sabemos realmente alguma coisa de mais concreta. Vamos descrever o mito da caverna, ou a alegoria da caverna, pelo filósofo Platão, 500 anos antes de Cristo. O mito ou a alegoria da caverna
diz o seguinte: existe uma caverna enorme, em que com uma entrada apenas no fundo da caverna, em que existem muitas pessoas. Alguns dizem que são prisioneiros, que estão acorrentados, mas existe uma porção de pessoas. Vamos imaginar todos nós que existe uma caverna lá no fundo, e que todos nós estamos virados para o fundo da caverna, olhando para o fundo da caverna, e essa caverna, nós não podemos virar para trás, nós só vemos o que acontece através de imagens que são projetadas da saída, ou seja, da entrada, da luz que vem da entrada da caverna. Dizem alguns que existe uma fogueira muito grande, em que essa fogueira projeta imagens do fundo da caverna, assim como nós estamos projetando, como estou projetando agora. Então as pessoas só veem aquelas imagens passando, indo e vindo, e fazem as diversas elucubrações, os diversos pensamentos a respeito daquilo, as diversas interpretações a respeito dessas imagens. Ou seja, elas não são reais, são apenas imagens que são projetadas do mundo real que está lá fora, aqui para dentro. Nós podemos entender dessa maneira como que é o nosso mundo físico, o nosso mundo material em que vivemos, que é apenas uma projeção do mundo espiritual, que é realmente o nosso lugar, que é o lugar, a habitação própria, a habitação normal do espírito, que é na erraticidade, que é o mundo espiritual, e que nós estamos aqui sendo projetados apenas como se fôssemos os personagens desse mito da caverna de Platão. Nós tentamos entender alguma coisa, projetar alguma interpretação, achar alguma coisa, mas essa certeza nós não temos, porque nós não temos a visão real do que acontece, do que realmente existe. Nós não temos essa consciência plena de tudo. Essa consciência plena nós vamos ver até o fim da exposição, como que é que nós vamos conseguir essa consciência. Leon Denis, em O Grande Enigma, nos diz que o pensamento, a vontade, a intenção é um motor único e eterno do universo. É através do pensamento divino, é através da vontade divina que foi criado o universo. Através dessa maneira, está no capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos o que é Deus, mais para frente pergunta como que Deus fez isso. Os espíritos dizem que não sabem, não deveriam saber mesmo, mas que foi pela sua vontade que ele criou tudo. Tudo é regulado com o objetivo da progressão. Se nós fôssemos pesquisar, nós vamos entender que todos os processos universais que existem, todos os processos, sejam físicos, químicos, biológicos, levam, sem dúvida nenhuma, com uma única orientação para a progressão. Nenhum processo químico, físico, biológico que existe é para a destruição de alguma coisa, é sempre para o progresso. Digo processos como, por exemplo, a circulação, o processo biológico, como a circulação, a sobrevida das células, apoptose, etc., e tantas outras coisas, tantos processos de respiração celular que existem, outras coisas, em processos químicos e físicos, mistura de elementos e compostos, para que haja realmente toda a progressão do ser. Tudo caminha para a progressiva perfeição, como diz Leon Denis, há 150 anos atrás, quase. E ele continua nesse outro livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Nós temos 80 mil pensamentos por dia. Será que nós temos esse direcionamento desses 80 mil? É claro que não, porque a grande maioria, a infinita maioria desses pensamentos são pensamentos automáticos, pensamentos fugidios, que passam pela nossa cabeça
como sendo pensamentos que nós nem acreditamos que são nossos, mas que duram poucos segundos, que já passaram e que não tem importância nenhuma. Esses pensamentos, não vamos se preocupar com eles, deixa eles entrarem e saírem, são próprios da nossa fase evolutiva, de que existem essas coisas que vêm e passam, que vêm pela impressão física auditiva, ou de tato, ou de olfato, que aparecem o dia inteiro para nós. Por exemplo, você está caminhando por algum lugar, vê um barulho muito grande, você já vira, né? Pensa o que aconteceu, isso aí, acabou, 5 segundos já aconteceu, já passou, esse pensamento já não tem importância nenhuma. Foi determinado para um alvo? Não foi, porque não tem importância. O pensamento que é determinado para um alvo depende da nossa vontade, depende da nossa intenção, é o firme pensamento, é o firme objetivo. Pensamento e vontade são forças que agem no meio ambiente, dando forma e propriedade por alteração vibratória, acompanhada pelo sentimento. Lembra do coração que eu falei, né? que é o órgão principal da inteligência? É a sede da nossa inteligência. É lá onde mora o sentimento. Onde está seu tesouro, está seu coração, está seu sentimento, sua vontade, sua intenção. Através do pensamento, através do sentimento, que nós vamos plasmar os melhores pensamentos, as melhores situações que nós queremos para a comunidade, para nós, para ditar o nosso destino. Matéria e energia. Em física, em química, diz que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, que tem volume, tem massa, e consequentemente pela gravidade tem peso. E energia é uma força que dá ação, tem essa ideia de ação, de condução, de execução de alguma coisa. Nós sabemos que André Luiz ou Emmanuel, não sei quem foi, diz que energia é a matéria fluidificada, e que matéria é energia coagulada. Exatamente, são extremos opostos. Se nós fôssemos entender, nós vamos buscar a explicação da natureza das coisas no universo, nós teríamos 3 tipos. Tudo que existe no universo, naturalmente, é Deus, matéria e energia. Não tem outra coisa. É na natureza. É a classificação da natureza. Então, todas as coisas que existem aqui, logicamente, falam, não, mas Deus está presente, mas nada. Nós estamos feitos de matéria, né? O que temos de positivo, de efetivo é matéria e energia. Tudo que existe aqui nesse meio ambiente, matéria e energia, está certo, e sob a influência de Deus. Mas nós não estamos vendo, tocando, inteligente Deus. É outra situação. Então, nós vamos pensar o seguinte, vamos dar um exemplo. Essa mesa aqui é feita de quê? É madeira. Essa madeira veio da árvore. Né? A árvore tinha vida, tinha sensação, tinha fluido vital, tinha princípio vital. A árvore é formada de quê? Tudo que existe no universo é formado de elementos químicos. Toda a matéria. É carbono, enxofre, alumínio, ferro, manganês, isso aqui. Todos esses elementos. Que vieram realmente lá dos primórdios. Do início da formação do mundo, há quase 14 bilhões de anos atrás. Todos os elementos foram formados. Então essa mesa é formada, se é uma mesa que tinha vida, agora não tem mais. Se é uma mesa que tinha vida, ela era formada basicamente de carbono, essencialmente de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E mais uma porção de outros elementos, ferro, etc. Mas acontece o seguinte, essa mesa então, ela
foi cortada ainda viva. Uma árvore ainda viva. Se a árvore tivesse morrido, ela teria se deteriorado, não daria para fazer uma mesa. Tá? Essa mesa então muito bacana, tá lá. Ela tem aqui, então tem carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, mais uma porção de outras coisas condensado. Olha como é grande. É firme. Agora, se a gente pegar, por exemplo, um pedaço de madeira também, que é igual a essa mesa, colocar fogo, o que acontece? É cinza, não é nada, vira fumaça. Onde foi parar o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o ferro e tudo que existe nessa madeira que nós queimamos? Onde foi parar tudo isso? Acabou? Sumiu? Avoziei. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? Então aquele carbono, oxigênio, etc., todos os elementos que formavam essa madeira estão no ar. O ar é formado de quê? De todos esses elementos e mais uma porção deles. Oxigênio, hidrogênio, gás carbônico, tudo isso existe no ar. A água, elemento mineral, H2O, hidrogênio e oxigênio. Então, o que aconteceu, o que nós percebemos na queima de uma madeira é a energia térmica que veio através da queima, da combustão, que é o fogo, representado pelo fogo. Mas os elementos nós não estamos vendo. Esses elementos que formam, nós não estamos vendo. Como agora o ar está aqui, nós não estamos vendo. O ar é invisível, transparente. Né? Então essa matéria é uma coisa, energia é outra, né? E nós vamos conseguir o nosso estudo. Kardec, na Gênese, descreve sobre o fluido cósmico universal. E ele diz que é o princípio elementar do universo, que assume dois estados distintos: o de eterização ou imponderabilidade, que é o estado normal, primitivo, e o de materialização ou ponderabilidade, ou seja, pode ser pesado, pode ser pego, pode ser medido. No estado de eterização não tem jeito de mensurar, imensurável. Esse é o fluido cósmico universal, que é a matéria-prima de tudo que existe. Não de Deus, mas da matéria e da energia. Tudo que existe da natureza, naturalmente da natureza, que é Deus, matéria e energia, com exceção de Deus, matéria e energia vem do fluido cósmico universal. Tudo é feito disso. Então a madeira que foi queimada, basicamente foi feito do fluido cósmico universal que se modificou, do carbono, de todos os elementos da tabela anterior, todos os elementos químicos que existem, vieram do fluido cósmico universal. Bom, ele continua. Sendo fluidos os veículos do pensamento, o veículo do pensamento atua sobre os fluidos como o som atua sobre o ar. Ou seja, nós plasmamos o nosso pensamento, essa ação eletromagnética, que é a irradiação da mente espiritual no ambiente através do fluido cósmico universal. Essa é a nossa transmissão. Dessa maneira que nós estamos conseguindo então plasmar as nossas vontades, as nossas intenções, o nosso pensamento realmente coeso, firme, cheio de propósito. Tá? Ele continua. Esses fluidos trazem o pensamento como o ar traz o som. Está na Gênese. Tá? Ensaio sobre os fluidos. Um capítulo assim maravilhoso. Tá? Então o ar é o veículo do pensamento. Já nesse outro livro, Evolução em Dois Mundos, de 1948, diz o seguinte: o pensamento exterioriza os produtos que elabora na usina mental. Pensamento é o produto do processo de fabricação na usina mental. Nós temos então um cérebro que é uma usina, que fabrica esses pensamentos, 80 mil por dia.
Pensamentos, a maior parte das vezes, pensamentos que não têm sentido nenhum, porque falta para nós direcionamento ao foco principal, ao foco necessário a nós, através de eflúvios eletromagnéticos que vão influenciar o ambiente e por ele é influenciado. Por isso que é gostoso vir no centro espírita, porque nós todos nos despimos das nossas preocupações, das nossas mazelas, dos nossos compromissos materiais e necessários do dia a dia, para nos concentrar e estarmos em contato com Deus, com a espiritualidade. E é isso que nós estamos fazendo isso agora, que é a parte principal das palestras e toda atividade na casa espírita. Isso que é o principal, esse congraçamento de energia, esse congraçamento de positivismo, de otimismo, de alegria. Porque vir para a casa espírita é bom, é alegria. Nós não viemos aqui para sofrer, pelo contrário, viemos aqui para salvar. Ainda no pensamento e vida, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito, impondo disciplina na corrente do bem. A vontade. Lembra que eu falei agora há pouco que Deus criou o mundo pela sua vontade, pela sua intenção de criar o mundo. Ele criou para que ele progrida constantemente, porque depois de 14 bilhões de anos, se não tivesse tempo suficiente para voltar para trás, se não tivesse dado certo, né? Não deu certo, vamos voltar tudo para trás. Não, está dando certo sim. Ainda o pensamento de vida, o cérebro é o dínamo que produz a energia mental, mas só através da vontade que nós temos controle. Que é a vontade, cientificamente, no ramo da psicologia, é isso aqui, ó, a inteligência aplicada à ação. Não é desejo, não é capricho. Desejo, capricho é coisa de mulher grávida de madrugada, ninguém quer comer japa gelada. Isso é capricho, é desejo. Desejo de comprar uma bolsa no shopping, desejo de comer não sei o que, um cachorro quente, né? Isso é desejo. Esse é capricho. Também não é volição. Volição é a vontade espontânea. É o desejo espontâneo de alguma coisa. Tá? Vontade implica decisão. É propósito firme. Vamos ver um experimento, esse que está relatado, aliás, está comentado nesse livro, A Física da Alma, de Amit Goswami, que é um indiano radicado nos Estados Unidos. Ele fala sobre consciência e intencionalidade. Então, em 1994, na Universidade do México, um sujeito, um preto, que não tem nada a ver com mexicano, é Jacobo, qualquer outro nome, um preto estranho. Ele fez um experimento do seguinte modo: pegou várias pessoas, colocou-as juntos, né? Vamos dizer umas 5 pessoas, mais 2, ele pegou esses 2, colocou lá a Nair e o quem? A Nair sempre o Silvio. Nossa, é combate. A Nair precisa 2 do Nair, então precisa ser. Então pegou a Nair e o Silvio e colocou. A Nair e o Silvio, vocês vão meditar durante 20 minutos em conjunto, ou seja, integrando esses pensamentos. Os outros 3 não vão fazer nada, vão ficar lá quietos, não fazer nada, só ficar vendo, né? Ele colocou esses 2 então para que meditassem intensamente, que eram pessoas já experimentadas, não é qualquer um de nós que tenta e não consegue, né? E pessoas realmente que sabiam fazer isso. Colocou os 2. Depois de certo tanto de momento, desses 20 minutos, colocou
um num lugar, outro em outro lugar, o Silvio aqui, a Naira, e colocou sobre eles o que chama-se de gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday, ela impede toda entrada e saída de ondas magnéticas. Ou seja, isolaram o pensamento deles. Nós vimos agora aqui, pensamento é radiação mentomagnética, é radiação magnética da mente espiritual. Então, colocou a gaiola de Faraday do Silvio, a gaiola de Faraday na Naira. Os outros três estavam só vendo. Tá? E, logicamente, colocaram, como era um experimento para pensamento, colocaram um controle de eletroencefalograma na cabeça de cada um. Tá? Então estava lá o Silvio com a gaiola de Faraday e eletroencefalograma, e a Maíra lá com a gaiola de Faraday e o eletroencefalograma. Os outros três estavam vendo. Tá? E aí colocaram o Silvio estímulos visuais, lampejos visuais. O Silvio começou a ver aquilo. Logicamente que isso tem uma repercussão no cérebro, tem uma interpretação cerebral daquilo. As ondas cerebrais alteram com esses lampejos, com esse estímulo cerebral, do estímulo visual. Não só com o estímulo visual, estímulo tátil, estímulo auditivo, etc. Como eu falei, a gente está andando, de repente faz um barulho, você já muda o pensamento. Né? É isso também aconteceu. Tá? Com o estímulo visual alterou a onda do Silvio. Tá? Aí foram ver o elétrico da Nair, que estava do outro lado, também alterou. Também alterou. Nos outros três, não. Porque ela tinha realmente se comprometido mentalmente com ele. Comprometido não é bem o termo certo, mas tinha se integrado mentalmente com ele. Ou seja, telepatia isso. Telepatia. Tem, mas a gaiola de Faraday inibe tudo isso. Ela não permite que essas ondas passem. Telepatia é o pensamento à distância. Permite que essas ondas passem. A Místicos Van tem essa explicação, que isso se deve através dessa consciência e intencionalidade. Os dois estavam com vontade e intenção próprias, meditaram juntos, estavam ligados. Isso pode ser transmitido no nosso dia a dia. Aquele negócio, você está pensando aí numa música, o Flavinho começa a cantar. Né? A mãe com o filho, tem muito disso. Pressentimento ali do que está acontecendo, né? Ou seja, a ação, o acontecimento imediato de uma coisa que foi pensada. Então esse negócio, nós sabemos que no Espiritismo existe, porque existe mediunidade, existe comunicabilidade dos espíritos entre os encarnados e entre os desencarnados e todos eles. Nós sabemos disso, que existe essa comunicabilidade. Né? Sabemos que existe essa mediunidade. Mas precisa, como diz o Chico Xavier uma vez, o telefone toca de lá para cá. Ou seja, eles me chamam e eu estou receptivo àquilo. Eu estou com o pensamento intencionalmente voltado para isso. É isso que nós podemos fazer, extrapolando, então, no nosso dia a dia. Pedir a proteção dos nossos anjos da guarda. Quer dizer que se eu estiver pensando numa pessoa, ela também estaria pensando em mim? Não necessariamente. Não necessariamente, mas Uma afirmação. É um sinal de fumaça que você está mandando. Né? É um sinal de fumaça que você está mandando. Bem íntimo. É um tipo, uma tentativa de comunicação. Não é? No mundo maior. No mundo maior. A nossa casa mental. Maria Alice adorava isso. É um dos assuntos preferidos das discussões.
Os níveis da casa mental. Casa mental em 3 níveis: o mais básico, o atual e o futuro. O mais básico é onde estão o nosso alicerce, a nossa base dos nossos pensamentos, sentimentos e vontades que temos desde a nossa criação, desde milhões de anos ou inúmeras encarnações, onde aprendemos as coisas, onde nos instruímos através da sabedoria universal, também da matemática, da geografia, da história, do português também, mas isso é mais importante, né? do convívio social, é onde moram realmente os nossos impulsos, né? os nossos hábitos formados através desses bilhões de anos que temos. Tá? Então esse é o nosso subconsciente, onde estão guardadas, estão no fundo do baú, nesse porão da nossa casa mental. No nosso consciente, o consciente que é o nosso presente, está o nosso esforço, a nossa vontade, a nossa pretensão de fazermos, de evoluirmos, de sermos. E no sótão, a nossa casa mental é o nosso superconsciente, o nosso futuro, que é o nosso ideal, que é onde aspiramos o nosso ideal, que estamos trabalhando hoje para o futuro, já que trabalhamos no passado para estarmos hoje dessa maneira, nesse nível evolutivo. No primeiro, ou seja, no porão, está a residência dos nossos impulsos automáticos, o sumário dos serviços realizados, tudo aquilo que nós fizemos, está no nosso subconsciente. Só a doutrina espírita ou as doutrinas reencarnacionistas podem ter essa ideia, porque são doutrinas que individualizam o espírito. Em psicologia, em parapsicologia, outras doutrinas, existe o chamado atavismo, existe o todo universal, o conhecimento global, o conhecimento universal. A doutrina espírita não, ela individualiza, cada espírito tem o seu. Existe o geral, que é o ponto de todos, mas cada um existe de modo individualizado, de modo próprio. No segundo, que é o nível normal da casa mental, o nível atual seria a casa propriamente dita, está o domicílio das nossas conquistas atuais, onde se erguem e consolidam as qualidades nobres que estamos edificando, as qualidades nobres, porque aquelas qualidades, as nossas imperfeições, nós estamos lutando, nós estamos como espíritas nos esforçando para suprimir essas imperfeições, para suprimir essas coisas erradas, para corrigir os nossos erros feitos por, talvez não intencionalmente, mas por desconhecimento da verdade, para desconhecimento das leis divinas. No terceiro, onde nós aspiramos, as noções superiores, que são aquilo que nós pretendemos através dos preceitos de Jesus, de amor, justiça e caridade. André Luiz, então, ainda muito maior, ele nos diz isso. O princípio espiritual viajou do impulso. Lembra que eu disse no começo? Lei gravitacional, os astros, que era o pensamento rudimentar, isso é um impulso. Isso é impulso de atração e de repulsão. Isso é impulso. Viajou do impulso para a irritabilidade. Irritabilidade não é ficar nervoso. Irritabilidade por exemplo, vamos ver no mundo microscópico. No mundo microscópico,
tá? Tem uma bactéria, um fungo, um ser unicelular, vamos dizer, né? Ou mesmo esses seres marinhos, os seres marítimos mais rudes, mais simples, né? Em que existe a irritabilidade, ou seja, qualquer estímulo que tem, ele reage de uma forma. Ou seja, sua membrana, uma célula seria, ou da casca de um animal desse, ele tem a recepção desse estímulo e reage de uma maneira, tem uma reação. Chama irritabilidade isso. Tá? Viajou então da irritabilidade para a sensação que está no mundo vegetal, no reino vegetal. Da sensação para o instinto, no reino animal. Essa é a evolução da vida, a evolução do pensamento, a evolução do e do instinto para a razão. E Emmanuel, numa outra situação, coloca da seguinte maneira: educa-se a irracionalidade, ou seja, do espírito ainda de um homem neandertal, de 2 milhões de anos atrás, educa-se a irracionalidade e terá a inteligência, que é o que nós temos hoje. Educa a inteligência e terá a humanização, a civilização, que é o que nós pretendemos. E ainda nós não somos assim tão civilizados, porque nossos sentimentos ainda, nossas emoções são muito, nós matamos, são muito ainda imperfeitas. A civilidade existe no respeito a todos, respeito à vida de todos. A humanização é isso. Então nós estamos pretendendo no nosso progresso para um mundo de regeneração. E Emmanuel ainda completa: educa-se a humanidade, a civilização, e terá a angelitude, ou seja, o nosso nível terceiro da casa dele. Obrigado a todos. Tenhamos um bom dia. Você fez a gente refletir, né? Bastante com relação ao pensamento. Cuidado com o que você pede. E cuidado com o que você pensa. Muito cuidado. É aí que dá vigiai e orai. É nesse momento. É no pensamento. E que a gente possa pedir para Deus e todos os nossos anjos de guarda que nos protegem, que nossos desejos, pensamentos, palavras e ações estejam alinhados à vontade de Deus. Essa tem que ser a nossa primeira prece ao dia, porque estando alinhado à vontade dele, com certeza nós estaremos tendo bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Que isso siga na semana que se inicia, bastante reflexão sobre isso que é tão importante, esse assunto, né, Zé? Obrigada, querido. Obrigada pelo seu carinho. Eu gostaria de fazer alguns lembretes. O Grupo Espírita Amor e Fé, eu já quero começar a divulgar, porque pensei que perdi. Eu marquei aqui para mim, perdi. É 16 de março o seminário? Dia 16 de março, nós teremos o primeiro seminário aqui na nossa casa, feita pelo André Sobreiro. Ele é um estudioso da mediunidade, imperdível. Vai ser no sábado, né? Sábado, 2 horas da tarde. Sábado, às 2 horas da tarde. Fica o convite a todos vocês. Será feito na nossa casa. E já vão se programando, já vão agendando, para que vocês não possam perder essa oportunidade. Como dizia minha mãe, o cavalo passa arriado uma vez só na frente da gente. Então vamos lutar, porque se a gente pedir, a gente perde. Tem cuscuz na nossa geladeira, cuscuz de colher a R$10. Quem quiser, depois que o passo terminar, aguarde que nós forneceremos a vocês. Uma excelente semana,
Que Deus os abençoe.